Expectativas e desafios que vamos encontrar nessa jornada aí de um mochilão por um ano pelo mundo. Para você que chegou agora, eu sou o Feline Eu sou a Nicole. e esse é o canal Só Bora. A gente fez esse canal aqui para poder documentar toda a nossa trajetória de um ano, né, rodando por aí. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as expectativas, quais são os desafios que a gente já está encontrando e quais desafios que a gente acha que a gente vai encontrar também por aí, né? Porque são muitos países e lugares diferentes do que a gente está acostumado e toda viagem, né? Geralmente tem muitos aprendizados e desafios Muita pela coisa frente. nova, né? Muita novidade. E eu acho que o ponto principal dessa viagem é a questão de desenvolvimento pessoal, né? A gente sempre volta de uma viagem muito mais rico e a gente não fala de dinheiro, né? A gente volta rico de cultura, de bagagem, de aprendizados, experiências e isso é muito legal. E a nossa ideia é justamente, né, crescer em relação a isso e amadurecer muito, desapegando de muita coisa, tendo a questão da aceitação. A gente vai trabalhar com rede social, então eu acho que um dos desafios, né, que eu tô enfrentando diariamente é me livrar de filtro, ficar me preocupando com aparência, me preocupando com coisas assim que eu hoje já não considero mais tão relevantes que nem eu considerava antes. E é isso, a gente vai mudando, né? Então, algumas expectativas na viagem, né, seria isso, tipo desenvolvimento realmente pessoal, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, novas histórias, porque cada um traz uma história muito enriquecedora também, né, pra gente. Por mais que seja uma história da pessoa, ela também agrega, às vezes, algumas coisas pra nossa vida. A gente começa a ver por outras perspectivas, né, Acaba entender se outros entrelaçando lados. com a sua história, né, também, né? Porque você acaba conhecendo a pessoa, vai contar a sua história, vai escutar a história da pessoa e as coisas vão se amadurecendo, assim, né? Eu acho muito interessante. Vários amigos que eu fiz durante as viagens, né? Tanto viagens curtas ou viagens longas, eu trago até hoje junto comigo. Eu acho isso muito legal. E é algo que eu quero continuar muito ainda fazendo. Conhecer muita gente bacana por aí, com histórias bem legais também para compartilhar com a gente. E tem essa questão também, né, como a gente vai fazer uma viagem mais longa, né? A gente sempre quando viajava em viagens curtas, né, a gente ficava com aquele sentimento, né, tipo assim, de poderia ter ficado um pouco mais, né, poderia ter. Então isso, além do medo de ficar mais, também tem a gente tá nos nossas expectativas de ficar mais. Será que a gente vai gostar de ficar mais? Como vai ser ficar mais? Entendeu? Esse é um ponto que a gente, ficar pouco a gente já conhece um pouco, né? Ficar um pouco como turista, ficar e voltar, ficar e voltar. Agora, ficar mais tempo, né, em certos lugares que a gente vai sentir, né, esse desafio, né? Como é que vai ser a gente poder ficar mais tempo, porque agora a gente tem flexibilidade. Que antes a gente sabia assim, a gente tem data pra ir, data pra voltar, e é isso, aproveita o que dá. E a gente sempre ficava assim, e se a gente pudesse ficar mais, né? Agora a gente pode ficar mais, né? E agora a gente vai ver como vai ser esse desafio. Vamos largar tudo e vender as artes na praia. Vender arte na praia, vender minhas miçangas na praia, né? Eu acho que um dos maiores desafios que eu passo pela minha cabeça, pelo menos pela minha, assim, né? É a questão do idioma, né? Porque eu ainda não falo inglês. Então eu quero muito me jogar, né, no mundo, trocar experiência com outros viajantes em lugares e tentar aperfeiçoar a língua, destravar essa vontade de falar, né, de conversar. Sempre quando a gente viaja para o exterior, acaba que a Nicole resolve tudo em check-in, em restaurante, em hotel. Então eu quero pedir as coisas, eu quero destravar essa língua, eu quero aprender essa nova cultura ali. E vai ser uma ótima forma, né, de conhecer tudo Na isso. necessidade, Né? né? Na necessidade, de fato, né? que a gente aprende. Né? Quando o pessoal fala quando a água bate na bunda que a gente aprende a nadar, né? Mas assim, é engraçado que ele falou, por exemplo, a questão do idioma, de eu resolver as coisas sempre e tudo mais. E por mais que eu me considere fluente em inglês, eu estou nervosa quanto a isso. Porque agora, tipo assim, é a Vera, entendeu? Não vai ser só por um período. Não vai ser só, tipo, 20 dias de férias, 15 dias de férias. Vai ser um ano tentando resolver tudo em outro idioma. E às vezes nem só o inglês, né? Nem só o inglês, porque tem lugares que às vezes é em outro alfabeto, é muito mais difícil a comunicação. Então, realmente, isso é algo que me preocupa, sabe? É um medo. Por mais que, né, tipo assim, eu arrisco, eu não tô nem aí, eu vou falar errado, o importante é se comunicar. É complicado, tá? Não é tão simples assim. E além da barreira de comunicação, nessa questão cultural, de religião também, né? É uma cultura às vezes muito forte. Eu gosto muito de ir para países assim, né? Que é um choque cultural. Então, isso também é um medo, né? Porque eu já passei por isso em outros países, tipo como na Tailândia, no Egito, né? E tudo mais, no Catar. É diferente e
a gente vai ter que se adaptar, né? E vai aprender muita coisa. Eu tenho muita expectativa, assim, de descobrir o novo, até porque às vezes a gente acha que sabe muito, né? Sabe muito sobre as coisas, a gente tem as coisas muito escritas na pedra. Não, é assim porque é assim, tem que ser. E quando a gente vai para outro lugar, né? A gente fala assim, pô, mas aqui não é feito assim, por quê? Por que que aqui não é feito assim, né? É feito de outra forma. Isso é enriquecedor. E acho que é um dos motivos que eu embarquei nessa, né? Eu quero conhecer isso, eu quero saber por que lá é diferente, por que isso daqui não é igual lá no Brasil, ou isso aqui não é igual na cidade que eu nasci, até porque o Brasil é continental, né, é tão grande, então quando você muda de estado você já sente isso, né, você sente a diferença do sul, sente a diferença do nordeste, do centro-oeste, então você sente essas diferenças, então essa expectativa está muito grande em mim, de chegar num lugar diferente e falar assim, ah cara, aqui é assim que se faz as coisas, é assim que eles vivem, é assim que se comunicam, é assim que eles se deslocam de um lugar para o outro, entendeu? E até abrir a mente, né, para muito mais coisa, porque o que é certo e errado é muito relativo, né? Depende muito de onde você tá. Então, isso é muito interessante quando a gente para refletir sobre esse assunto. O outro ponto importantíssimo, né, que muita gente me perguntou e é uma preocupação diária. A alimentação. Como é que vai ser, né? Gente, hoje minha alimentação, assim, a base é bem natural, eu quase não como mais industrializado, mas a minha base é toda comida nordestina. E aí, como é que vai ser, né, fora do Brasil, gente? É um parto isso, sabe? É como é que muito vai difícil. ser? Assim, cuscuz, tapioca? Aipinzinho. Aipim. Não sei. Vai ser um desafio diário. Vou tentar, né, me alimentar bem. Eu já sei o quanto eu sofri quando eu fui para alguns países que era bem diferente. Já passei por isso antes. Inclusive passando muito mal, porque a comida não era nem um pouco agradável. Isso é um medo, tá? Mas é aquilo. A diferença também é que a gente vai como turista, a gente tem pouco tempo, a gente não tem uma cozinha, tipo, a gente não pode fazer a nossa própria comida, embora eu ainda tenha feito bastante em alguns lugares, algumas né? coisas assim, ainda consegui manobrar assim legal, sabe? Tipo, deu pra fugir um pouco dos restaurantes ou algo do tipo, ou comida de rua, mas não era sempre, né, que a gente conseguia fazer. E dessa vez, como a gente vai ter mais tempo no lugar, que a gente não vai viver como turista e sim como local, talvez não seja tão difícil por a gente ter uma cozinha para poder fazer a nossa própria comida. Mas até assim, ainda é difícil de você achar certas coisas no mercado. Então, por mais que a gente cozinhe, né, não tem às vezes, não tem a disponibilidade, né, então, dos produtos. E, além da alimentação, né, que é um medo diário, assim, que eu sei que impacta muito para mim, né, é a rotina. Manter uma rotina assim de tudo, de trabalho, de treino. Acordar, horário para acordar, horário para treinar. De toda hora também tá mudando, né? De lugar em lugar. Então, quando você se adapta no lugar, às vezes já tá na hora de você ir embora. Então, vai ter tudo isso que eu tô tanto na expectativa, mas quanto com medo. São medo. Desafios assim que a gente vai ter que ir superando durante o caminho. Porque acho que tudo na vida tem o ônus e tem o bônus, né? Assim, você vai estar o bônus de estar conhecendo lugares diferentes, mas você acaba saindo um pouco da sua rotina e não tem jeito. Quando às vezes a gente se adapta já ao lugar, tipo assim, o horário de acordar, o horário de trabalhar, o horário que eu treino, o horário que eu como, o horário que eu durmo, isso faz muita diferença. Então quando você está viajando, isso vai ser um pouco diferente, né? E a gente está ansioso para ver como a gente vai se adaptar. A gente quer manter uma rotina saudável, a gente quer manter treinos, a gente quer comer bem, só que ao mesmo tempo tem lugares que a gente vai estar em translados ou vai estar em lugares que não vai ter como se alimentar tão bem assim, a gente vai ter que se adaptar, né? E também não se cobrar tanto, né? Porque a gente vai estar vivendo algo muito diferente. Então, assim, rotina de treino a gente já mantém quando a gente viaja, isso é normal. A alimentação a gente também sempre dá um jeito, né? Mas agora é diferente, vai ser bem diferente, vai ser um impacto assim, muito grande no nosso dia a dia. Então, isso é um desafio e uma expectativa ao mesmo tempo, né? Eu acho que para mim também é um desafio muito grande a questão financeira. Eu, tipo assim, eu sempre trabalhei, né, desde muito novo, desde os 14 anos eu trabalho, e vai ser o primeiro momento que a gente já falou no outro vídeo, que a gente vai ficar sem remuneração fixa, né? A gente vai fazer coisas para manter uma remuneração, vamos atuar aqui tanto no digital quanto no offline também, para fazer dinheiro durante a viagem, né? Que dinheiro não é o mais importante, mas precisa de dinheiro para fazer as coisas, não tem jeito, não tem como. Então isso me preocupa um pouco. A gente, com o tempo, com o planejamento, com o tempo foi passando, a gente foi se planejando. Eu fui perdendo um pouco desse medo. Eu tinha muito medo disso e hoje já está um medo menor, entendeu? Mas são desafios assim que eu espero encontrar
como manter uma renda durante a viagem, entendeu? Isso me preocupa um pouco, mas eu estou bem ansioso para descobrir até novas habilidades que às vezes eu nem sei que eu tenho, né? Tipo assim, eu não sei muita coisa que eu posso descobrir que eu posso fazer, que eu posso trabalhar de outras formas para ganhar dinheiro, né? Exatamente. E isso é muita. Isso é o sair da zona de conforto, né? De fato. Então a gente vai se descobrir, vai descobrir muitas coisas novas, né? E até eu tinha separado aqui uns tópicos, né, pra falar. E achei que chega naquele ponto também de, tipo assim, a gente tá saindo da zona de conforto nessa questão financeira, né? Porque a gente tá saindo de uma estabilidade, né? De um concurso pra poder ir pro inexplorado, que a gente não conhece nada Até e da zona de vamos ver. conforto da rotina também, que a gente estava confortável aqui, a gente trabalha perto de onde a gente mora, a gente estava treinando todo dia. A gente estava realmente numa rotina tranquila, né? E aí tem essa questão do conforto da casa. Porque agora a gente vai sair do nosso conforto, da nossa casa, pra ficar em casa dos outros, ou hotéis, pousadas, enfim, Hostels hostel. e afins, né? A gente não sabe, né? Então isso Vai também sair é do uma nosso incógnita. sofazinho, né? É, E isso é muito louco, né? O inexplorável, né? Existe essa palavra? inexplorado. Não. Inexplorado. E isso é muito louco, né? Você sair de uma rotina para você buscar o novo, né? Exatamente. É o que limita muita gente de fazer o mesmo que a gente está fazendo. Falta coragem, né? É o que o povo fala. Vocês estão querendo fazer o que a gente quer fazer, mas a gente não tem coragem. E é isso, gente. A gente realmente resolveu se arriscar porque nunca vai ter o tempo perfeito. Então a gente só bora, né? Tipo, só vai. Só vai fazer as Igual o coisas. passarinho, né? Às vezes o passarinho tá na gaiola ali, ele tá com comida, tá com tudo quentinho, tá com o ninhozinho dele, ele não quer, às vezes, sair da gaiola pra explorar o mundo que talvez ele não consiga voar tão longe assim. Mas é aquilo, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Pode dar ruim? Pode. Mas pode também dar muito certo. Então a gente só pode saber, né, se fizer. Então é isso. E acho que o meu desafio maior vai ser lidar com a fibromialgia por conta da doença, ela só ser controlada quando todos os astros se alinham, né? Então, tipo, é a rotina, é controle de estresse, alimentação, atividade física, um monte de coisa, né? Alinhada. E alinhar tudo isso já é difícil diariamente na sua casa, no conforto da sua casa. Imagina na zona de desconforto. Então, isso vai ser um desafio muito grande pra mim. Mas eu tô pronta pra poder vencer isso daí. E é isso, eu acho que a gente queria compartilhar um pouco isso com vocês pra mostrar que, tipo, a gente tá indo com medo, entendeu? Não tá tudo certo, não tá tudo tranquilo. A gente tá indo, tipo, sem medo nenhum de nada. Não, a gente tá indo com vários medos. Até pra motivar você, né? Que às vezes a gente também, né? Você acaba buscando muitos canais e acaba vendo outras pessoas e tudo tá tudo ok, tudo certinho, partimos, largamos tudo e estamos indo embora. E a gente tá com medo também, a gente tem vários desafios. E se você tem esse sonho, começa devagarzinho, vai colocando no papel, mas não deixa esse sonho morrer. Entendeu? Se você tem essa vontade de conhecer o mundo, de botar uma mochila nas costas e fazer, começa perto, vai aos poucos, até você tomar coragem de fazer o que a gente está fazendo. A gente está com medo sim, a gente está ansioso sim, todo dia a gente pensa. A ansiedade tá pegando aqui, tá no talo. Mas não deixa o medo te paralisar, entendeu? O medo não é uma coisa ruim, o medo ele te protege de várias situações, o medo ele te protege para você não fazer uma desgraça, né? Uhum. Só que o medo ele não pode te paralisar. Não pode te paralisar. Gente. Então, se está com medo, se organiza, vai com medo mesmo, coragem, bate no peito. E você só vai saber se você pisar lá, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, pensa que vai dar certo e só vai, entendeu? E é isso. A gente queria mostrar um pouco do que a gente está pensando. A ansiedade está no talo, a gente já não está dormindo direito, a nossa rotina já bagunçou toda, tá uma reviravolta assim na nossa vida. E a gente nem foi ainda. E a gente ainda nem foi, sabe? Então esse que é um desafio que a gente já tá encontrando antes de ir. E é engraçado, porque às vezes a gente foi o que ele falou, você vê o negócio tudo bonitinho, parece que é tudo muito simples. E não é assim, entendeu? A vida é bonita no Instagram, nas redes sociais e tudo mais. A vida é bonita nas redes sociais porque ela é editada, entendeu? E aqui a gente tem que pensar que existem pessoas realmente reais, sabe? Atrás das telas e que tem muita coisa acontecendo e que as pessoas não compartilham.
E o nosso objetivo é exatamente esse, ser diferente dos demais, tipo, não ser mais do mesmo, porque aqui a gente mostra a real, a gente mostra os bastidores, a gente mostra as dificuldades, os erros, os aprendizados, e é isso, a gente vai mostrar o que realmente a gente está fazendo, o que a gente acha legal de compartilhar. E é importante a gente também, né, falar sobre essa questão emocional, porque é algo que às vezes limita muita gente de seguir os próprios sonhos, né? Tipo, de conseguir atingir outros objetivos. Pensa que vai dar certo, se planeja e só bora. E aproveita, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante a gente. E se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, também está se planejando, também está com medo, quer trocar uma figurinha, quer conversar, comenta aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo todo mundo, vou responder todo mundo. E é isso.